Poucas obras literárias foram tão lidas, estudadas e debatidas quanto a Ilíada e a Odisseia de Homero. Repletas de heróis e deuses, essas epopeias deram origem a personagens lendários. Um deles foi o famoso Odisseu. Segundo os textos, Odisseu era o rei de Ítaca, hoje localizada a oeste da Grécia continental. Quando a Guerra de Troia começou, ele foi um dos reis gregos que atravessou o mar para recuperar Helena. Conhecido como um estrategista brilhante, teria sido ele o mentor do cavalo de Troia, o presente, entre aspas, gente, que finalmente derrubou a cidade após uma década de cerco. O ponto é que a sua maior provação veio depois dessa vitória. A viagem de volta para casa, que deveria durar apenas alguns meses, se estendeu por 10 longos anos, marcada por encontros míticos com figuras como ciclopes, feiticeiras e por aí vai. Depois desses longos 10 anos, Odisseu teria retornado, eliminado ali os seus rivais e retomado seu trono. Essa é a história dele no livro. Agora, é importante entender que por muitos séculos, historiadores consideraram essa história pura mitologia, até por conta dos personagens míticos ali, como ciclopes e feiticeiros e afins. E é aí que entra a nossa primeira descoberta, gente. Na própria Ítaca, existe um sítio arqueológico conhecido como a Escola de Homero. Reconhecido há décadas como um assentamento da Idade do Bronze, o local alimentou especulações sobre a sua ligação com Odisseu. Lá por 2010, foi descoberto os restos de um palácio do século 8 a.C., mas não se sabia muito sobre a origem desse palácio. Agora, em junho de 2025, novas escavações e descobertas deram uma nova luz a essa história. Os estudos revelaram que no mesmo local existe um assentamento ainda mais antigo, datado dos séculos 13 e 14 antes da Era Comum. Entre os achados estava um vasto sistema subterrâneo feito com blocos monolíticos, restos de um complexo extenso e, principalmente, evidências de que o local funcionava como um santuário dedicado ao culto de Odisseu. Agora sabemos disso, porque várias telhas e outros artefatos ali eram estampados com o nome de Odisseu. Inclusive, um pequeno busto de bronze do rei foi encontrado no local. A galera teoriza que durante os períodos helenístico e romano, peregrinos de todo o Mediterrâneo viajavam até ali para homenagear esse herói. E isso é muito top, Embora isso realmente não comprove a existência em si de Odisseu, nos dá uma dica muito importante. A informação de que para eles, para aqueles antigos, ele era tão real e venerado quanto o próprio Hércules ou Zeus. Em 2025, Göbekli Tepe voltou ao centro das atenções da arqueologia mundial. Novas escavações e análises de alta precisão confirmaram que o sítio não foi apenas um conjunto isolado de estruturas, mas parte de um complexo planejado construído ao longo de séculos por comunidades caçadoras e coletoras altamente organizadas. Nós já falamos disso em alguns vídeos aqui do canal, mas é sempre bom relembrar, pois isso reforça a ideia de que a cooperação em larga escala surgiu antes da agricultura, e não como consequência dela, como se pensava antes. Uma das descobertas mais impressionantes nesse contexto foi a identificação de novas estruturas circulares soterradas detectadas por meio de geofísica avançada e parcialmente escavadas ao longo do ano passado. Esses recintos apresentam pilares em forma de T ainda maiores e mais elaborados, também contendo relevos de animais e símbolos abstratos que parecem seguir padrões recorrentes. A repetição dessas figuras sugere um sistema simbólico compartilhado, possivelmente ligado a crenças, mitos ou rituais que foram comuns àqueles povos por séculos. Um outro avanço crucial nesse tema veio das análises microscópicas e químicas dos sedimentos e das superfícies dos pilares. Pesquisadores encontraram evidências mais claras de atividades rituais intensas, incluindo resíduos orgânicos associados a grandes reuniões humanas. Encontraram cocô em Göbekli Tepe, e muito. Mas brincadeiras à parte, talvez o impacto mais profundo das descobertas de 2025 em Göbekli Tepe seja bem mais conceitual. Isso porque nos deixa mais claro de que ideias, símbolos e crenças foram forças motrizes para a história humana desde muito cedo, Antes de plantar, antes de erguer cidades, nossos ancestrais já se reuniam para construir alguns monumentos, compartilhar significados e dar forma às suas crenças.
Entre as dinastias do Egito Antigo, poucas são tão conhecidas e celebradas quanto a 18ª dinastia do Novo Reino. Iniciada por volta de 1550 a.C., após a expulsão dos Hicsos, ela durou quase 300 anos e marcou o auge do poder egípcio. Foi uma era de expansão militar, riqueza imensa e construção de monumentos grandiosos como os templos de Luxor e Karnak. Então, durante mais de um século, acreditava-se que todas as tumbas reais dessa dinastia haviam sido encontradas, com exceção de uma, a tumba de Tutmés II. Mas isso veio mudar em fevereiro de 2025, quando uma escavação britânica anunciou a descoberta de uma tumba real perdida na necrópole próxima a Luxor. Essa foi a primeira tumba real egípcia descoberta por uma equipe britânica, numa área normalmente reservada a mulheres da realeza e nobres menores. Por isso, esperava-se um sepultamento simples, mas ao contrário disso, os arqueólogos encontraram uma câmara vazia, com o teto ainda pintado de azul profundo e decorado com estrelas douradas, um padrão reservado exclusivamente para faraós, galera. De acordo com os achados encontrados no local, tudo indica que ali estava a tumba original de Tutmés II. E só para constar aqui para quem não sabe, a múmia de Tutmés II já havia sido encontrada, mas o local de seu sepultamento permaneceu um mistério por séculos. Sim, mas como saber que aquilo ali era a tumba de Tutmés II? Então, fragmentos de vasos de alabastro com nomes de Tutmés II foram encontrados no local. Esses são os primeiros objetos diretamente ligados ao sepultamento do faraó que foram encontrados na história. E ali também foi encontrado o nome de Hatshepsut, tá, gente? Porém, o nome de Tutmés II aparece bem mais vezes. Isso é muito legal, né, gente? Imaginem vocês aí, hoje nós já conseguimos saber muito ali do Antigo Egito pela arqueologia e pela história. Porém, com certeza ainda há muita coisa a se descobrir. Então, enquanto o Egito erguia suas pirâmides, as Américas também viviam um florescimento urbano impressionante. No Peru, a civilização de Caral, considerada a mais antiga das Américas, construiu cidades monumentais há cerca de 5.000 anos. Mas agora, em julho de 2025, os arqueólogos anunciaram a descoberta de uma cidade até então desconhecida. Pênico fica localizada no norte do país, em uma região estratégica entre o litoral, os vales andinos e a Amazônia. Ela data entre 1800 e 1500 antes da Era Comum e parece ter funcionado como um importante centro de integração social e comercial, conectando comunidades costeiras e amazônicas. E mais impressionante, é que não foram encontrados sinais de guerra ou colapso violento naquela cidade. Isso nos dá a ideia de que sociedades complexas e pacíficas floresceram muito antes do que se imaginava. Lá foram encontrados objetos rituais, instrumentos musicais feitos de conchas marinhas, colares, ferramentas e muito mais, A ausência de fortificações ali, armas ou sinais de destruição violenta sugere que a cidade prosperou de forma pacífica, sustentada pela cooperação e pelo intercâmbio cultural, sem guerras e sem conflitos. Essa descoberta reforça uma mudança fundamental na forma como entendemos as primeiras civilizações americanas, Ela demonstra que sociedades sofisticadas, com planejamento urbano, redes comerciais amplas e vida ritual complexa, floresceram sem depender da guerra ou da dominação militar, diferentemente do que era pensado para as outras civilizações. Em 2025, a Suméria também voltou a surpreender. Escavações no sul do atual Iraque revelaram um grande complexo urbano datado do final do período Uruk, entre 3300 e 3100 a.C. O achado não apenas ampliou o que já se sabia sobre sumérios e proto-sumérios, mas também obrigou historiadores a reverem um pouco a cronologia considerada sólida há décadas. O ponto mais importante aí dessa descoberta foi um conjunto de tabuletas de argila excepcionalmente bem preservadas, contendo registros administrativos na escrita protocuneiforme, bem como listas de bem, pessoas e rituais. Diferentemente de achados anteriores, essas tabuletas estavam associadas diretamente a edifícios administrativos intactos, permitindo compreender seu contexto e uso.
Além dessas tabuletas, os arqueólogos identificaram uma complexa rede de ruas, armazéns, oficinas e até sistema de esgoto, gente, indicando um nível de planejamento urbano muito mais avançado do que se imaginava para o período. E bem interessante, né, galera, é que o impacto dessa descoberta vai bem além da Mesopotâmia. Ela, na verdade, redefine a própria noção de civilização, mostrando que burocracia, escrita, urbanismo e identidade coletiva surgiram juntas como respostas práticas aos desafios de viver em sociedades cada vez maiores. Gente, impressionante é que em 2025, a antiga Terra Entre Rios, mais conhecida como Mesopotâmia, voltou a nos lembrar de uma verdade essencial. O mundo moderno, com seus registros, governos e cidades, ainda caminha sobre as fundações moldadas há mais de 5.000 anos por escribas, construtores e administradores mesopotâmicos. E para o vídeo de hoje é isso, gente. Esses foram os 5 achados arqueológicos mais importantes de 2025, na minha opinião, tá? Como eu já disse, se vocês não concordam, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Curtam o vídeo, hypem aí, compartilhem. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!